vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma doença muito grave, muito comum, que não tem cura, mas que é totalmente banalizada quando se trata de prevenção. Nós vamos falar da leishmaniose. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu reservei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você clicar no joinha, você me ajuda muito na divulgação desse vídeo, então por favor, clica no joinha aí, principalmente se esse título for relevante para você. E também se inscreve no canal se você gostar desse tipo de assunto, que a gente tem vídeo aqui de segunda a sexta às 18 horas. O mais peculiar é que essa doença é tão comum e que muita gente banaliza a prevenção dessa doença. Além disso, também tem muita gente que tem medo de descobrir até mesmo se o pet tem a doença. Então acaba tentando não fazer exame, quando a gente sugere exame, a pessoa fala que não vai fazer, assina o termo, né, que é para sair sem exame e tudo, mas prefere não fazer esse exame. Isso porque há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 7 anos, todo animal positivo com leishmaniose, a gente tinha que eutanasiar, tá? Isso aí era uma exigência. Agora as coisas já não são mais assim. Agora a gente consegue fazer o tratamento, que a gente consegue um bom controle da doença, mas a gente não consegue a cura. Mas a doença controlada é uma doença tranquila de se lidar. Acontece que as pessoas têm medo, né, daquela reação antiga, né, antes que o pessoal tinha, porque a gente ainda precisa fazer a notificação que é obrigatória, né? A gente precisa ligar para a Secretaria de Saúde da cidade, para a prefeitura e tudo, e comunicar mais um caso positivo de leishmaniose. Isso para eles terem o controle também, já que se trata de uma zoonose. Eu me atrevo a dizer que de 10 pacientes que eu testo para leishmaniose, 4 são positivos. Muitas vezes, por que 4 são positivos? Sim, alguns vêm com sintomas, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa doença também pode estar incubada no seu cachorro e ele ser assintomático, ou seja, ele não apresentar sintoma algum dessa doença. Bom, mas o que seria a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença que precisa de um vetor para ser transmitida de um indivíduo para o outro, que é um mosquitinho chamado de mosquito palha, né? O mosquito palha, ele vai no cachorro contaminado, que a gente chama de hospedeiro, pica o cachorro contaminado, depois ele pica o cachorro saudável ou a gente, e aí ele consegue transmitir a doença para a gente. Essa doença ela pode se apresentar de 2 formas, cutânea e visceral, sendo que a visceral é muito mais complexa e é muito mais difícil de se tratar. Como eu falei para vocês anteriormente, nem todo cachorro tem sintoma e por isso é muito mais difícil o controle da doença. Mas quais são os sintomas que você, tutor, vai perceber no seu cachorro que pode estar com leishmaniose? A gente consegue perceber muita coisa, né? Assim, quando a gente olha para um cachorro que tem alguns sintomas característicos da doença, mas que não quer dizer que só porque ele tem aquele um sintoma ou vários daqueles sintomas, ele seja positivo. Por isso a importância de testar. Os mais comuns são lesões em focinho, em olho, orelha, coxim, crescimento exagerado das unhas, lesões assim na pele de uma forma geral são muito comuns. Cachorro que tem aquela diarreia que não sai nunca, sabe? Também pode ser positivo para leishmaniose. E outras coisas, né, que podem acontecer que você, tutor, provavelmente não vai perceber, que você não vai conseguir ver, mas que também acontecem com cachorro positivo para leishmaniose. Assim como lesão renal, lesão hepática, baço aumentado, você não vai conseguir ver isso, mas numa consulta clínica, nos exames, né, que provavelmente o veterinário vai te solicitar, ele vai conseguir perceber essas lesões, tá bom? Tá, Paula, meu cachorro tem um desses sintomas, mas eu tenho muito medo de descobrir se ele é positivo para leishmaniose ou não. O que eu faço? Gente, leva no veterinário, tá? Eu vou orientar vocês aqui, mas o veterinário que te atender vai conseguir te orientar muito melhor, porque ele vai saber a realidade do lugar que vocês estão vivendo, tá? Vou te falar de uma forma geral. O cachorro positivo para leishmaniose, quando a gente consegue fazer o controle da progressão da doença, ele tem uma sobrevida muito boa. É um cachorro que pode viver normalmente, que com pouco tempo os sintomas desaparecem, né? E tem cachorro que obviamente não reage ao tratamento. A gente não pode garantir o sucesso de um tratamento, mas
O que a gente pode garantir é, o protocolo sendo feito correto, a maioria dos animais tendem a ter uma boa sobrevida. Então, não fica com medo, até mesmo porque, se você ficar com medo, você pode estar colocando você, a sua família e seus outros pets em risco, fora, né, o resto da população, seus vizinhos, enfim. Mas, Paulo, meu cachorro mora no apartamento, ele nunca anda de coleira, como é que eu faço? Eu acho que ele tem um desses sintomas, mas ele não sai, então é provável que eu não tenha, né? Essa também é uma pergunta muito frequente durante as minhas consultas e a resposta é não. A gente está falando de um mosquito, a gente está falando de um lugar onde, às vezes, o cachorro do prédio embaixo tem leishmaniose positiva e o mosquitinho conseguiu chegar na sua casa, né? Então, assim, tem que tomar cuidado mesmo os cachorros que ficam só dentro de casa, por isso que muitas vezes eu falo, não fica com o cachorro só dentro de casa, que nem sempre você está protegendo ele, né? Os cachorros só ficam dentro de casa, que não saem por nada e que moram lá em cima do prédio, ainda assim podem ter a leishmaniose, tá? Muito cuidado com isso. Vamos falar então da parte mais importante desse vídeo, que é a prevenção, porque com a prevenção você não está só protegendo o seu cachorro, você está se protegendo sua família, seus vizinhos, seus amigos, enfim. Então, se todo mundo se conscientizar e proteger os cães da leishmaniose, a gente consegue controlar muito melhor essa doença, tá? A gente tem alguns tipos de prevenção. A gente tem prevenção de coleira, a gente tem prevenção de vacina, a gente tem prevenção de ambiente, né? Uma coisa não substitui a outra, tá? O ideal é fazer o quê? Tudo. Geralmente o mosquito palha adora lugares úmidos ou lugares que é cheio de lixo, de entulho. Então, por exemplo, é muito comum um lote vizinho tá cheio de entulho, cheio de coisa e tal. O cachorrinho nunca saiu de casa, mas tem leishmaniose. O mosquito palha adora ficar nesses lugares. Com questões de ambiente, né? Tudo que tem citronela, tudo que é meio cítrico de uma forma geral, tende a espantar o mosquito da leishmaniose. Quer dizer que vai funcionar 100% das vezes? Não, nenhuma prevenção é 100%. Mas quer dizer que se você faz isso, faz a prevenção ambiental, coloca a coleira específica de leishmaniose, dá a vacina de leishmaniose para o seu cachorro, a chance dele contrair a doença vai diminuindo cada vez mais. Então, o interessante é você fazer isso sim. Não vou mentir para vocês, vacina não é barata, principalmente quando você começar a fazer o protocolo vacinal, porque são 3 doses da vacina. Mas quando você divide isso por mês, não fica uma coisa cara. Você vai ver que a proteção que esse cachorro vai ter, né, vai ficar uma coisa muito mais em conta do que ficaria se você tivesse que tratar um cachorro com leishmaniose, né? Então, sim, gente, a prevenção muitas vezes sai cara, sim, mas no momento que você está fazendo, né? Porque quando você dilui, não sai cara de forma alguma. E com certeza absoluta é muito mais barato do que tratar um cachorro positivo para essa doença. Vamos falar de tratamento. Tratamento, cada caso é um caso, e o tratamento de todas as formas possíveis e imagináveis é caro. Então, pode ser que a gente consiga controlar o animal só usando um medicamento baratinho na farmácia que custa em média de uns R$13 por caixinha, que você vai usar mais ou menos umas 2 caixinhas por mês? Pode. Mas pode ser também que a gente não consiga controlar assim e a gente precise fazer outros tipos de medicamento que são simplesmente muito caros. Se a pessoa estava... aquela mesma pessoa que me falava que a prevenção era muito cara, que não ia fazer prevenção, é a mesma pessoa que depois chora de arrependimento porque não aguenta ver o cachorro definhando e acaba pagando caro no tratamento. E é caro mesmo, gente. Caro que eu tô falando é caro mesmo. O que é mais barato? Prevenir. Óbvio que é prevenir. Eu preciso passar isso para vocês para a gente conseguir entender a gravidade da doença e o quanto essa doença é difícil, tá? Vamos passar esse vídeo para frente para as pessoas entenderem um pouco mais sobre. Muita gente não previne somente porque não tem conhecimento a respeito da doença. Então vamos tentar passar esse vídeo para mais pessoas. Um beijo, até o próximo. Tchau.